Santa Verônica de Giuliani foi uma religiosa que viveu entre os séculos 17 e 18 e que soube transformar todos os seus sofrimentos em uma grande oportunidade de amar a Deus e ao próximo. Ela teve que vencer muitas distrações mundanas para poder realizar sua vocação. Sua vida é um farol luminoso e fonte de inspiração aos que desejam se unir à paixão, morte e ressurreição de Cristo. Santa Verônica foi marcada pela experiência de ser amada por Cristo, o divino esposo de nossas almas. E foi com humildade e sinceridade que esta mulher correspondeu ao amor divino da melhor forma possível. Verônica dizia que era preciso se alegrar, pois havia uma esperança: Jesus Cristo, o amor. O amor que se encarnou e foi crucificado por nós. Santa Verônica de Giuliani nasceu em 27 de dezembro de 1660, em Mercatello, na Itália. Seu nome de batismo era Ursula Giuliani, filha de Francesco e Benedetta Mantini Giuliani. Úrsula era a filha mais nova do casal, pois havia também outras 7 irmãs. 3 destas irmãs se tornaram religiosas. Este é também mais um indicativo de que aquela família tinha verdadeiramente uma vida espiritual muito intensa. Ainda durante sua infância, Úrsula viveu várias situações extraordinárias. Tanto que as pessoas mais próximas à família diziam que aquela menina ainda realizaria uma missão especial. Mesmo com 3 anos de idade, quando ainda não tinha o total domínio da razão, a pequena Úrsula demonstrava grande amor para com os mais pobres. Foi nesta fase que ela ouviu falar pela primeira vez de Santa Rosa de Lima, a santa peruana que fazia penitências e se flagelava às escondidas. A pequena Úrsula virou uma grande admiradora de Santa Rosa de Lima. Certa vez, quando ela se cortou e viu sangue em seu dedo, sua mãe ficou muito preocupada e tratou logo de colocar um curativo no dedo da menina. Mas a pequena Úrsula não queria usar o curativo e disse à sua mãe que, certamente, Santa Rosa de Lima não usava nenhum curativo em suas feridas. Podemos ver também muitos outros acontecimentos edificantes na vida de Úrsula. Por exemplo, quando ela tinha 7 anos de idade, ela teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Ela viu Jesus carregando a cruz e foi nesse momento que ela decidiu dedicar sua vida a Ele. A pequena Úrsula teve a graça de nascer numa família que era profundamente religiosa e que podia aprovar a sua vocação. Úrsula demonstrava uma profunda caridade para com aqueles mais necessitados e, quando ela já não tinha mais nada para dar aos pobres, ela procurava alguma outra coisa, por exemplo, uma peça de roupa, um doce ou um brinquedo que ela gostava tanto. E ela, demonstrando um impressionante desapego a essas coisas, ofertava a algum pedinte que ela encontrava na rua. E sempre tinha algum pedinte, alguém precisando de alguma coisa. Aliás, o próprio Cristo nos diz no Evangelho que sempre teremos pobres entre nós. Então, um dia, Úrsula deu um par de sapatos a um mendigo que vivia por ali, sempre descalço. Noutra bela manhã, enquanto ela brincava no jardim de casa, cuidando com tanto amor daquelas flores e rosas, ela percebeu a presença de um menino. Era um menino que ela nunca tinha visto naquela região. Era, de fato, o menino Jesus, que lhe disse: "Eu sou a tua flor." Aquele menino desapareceu de repente e Úrsula o procurava por todo o jardim, porém não o encontrou. Ela ficou triste, mas quando ela foi à Santa Missa, ela conta que viu o menino Jesus na hóstia consagrada. Depois daquele dia, nunca mais ela deixou de ir à missa.
Outra vez, quando ela estava na igreja, assistindo à Santa Missa com seus pais, ela se afastou por um momento e foi orar em um canto mais reservado, onde havia uma estátua da Virgem Maria. Ao dobrar os joelhos, Úrsula ficou verdadeiramente surpresa quando percebeu que junto aos pés de Nossa Senhora estava o par de sapatos que um dia ela havia dado ao mendigo. Interiormente, ela começava a compreender cada vez mais sobre os mistérios de Deus. Quando Úrsula completou 16 anos, ela foi visitar suas 3 irmãs religiosas ali no Mosteiro das Clarissas de Mercatello. Ela foi se aconselhar com as irmãs, pedir alguma orientação sobre seu desejo de também ela ser uma religiosa de Santa Clara. E, curiosamente, uma destas irmãs fez de tudo para desencorajar a vocação de Úrsula. Úrsula ficou tão inflamada em seu temperamento colérico que respondeu prontamente dizendo: "Muito me admira a senhora que é religiosa não seguiu o exemplo de Santa Clara de incentivar as vocações. E para piorar, ainda me diz para buscar as distrações deste mundo." Além disso, Úrsula enfrentava a resistência de seu pai. O senhor Francesco era muito apegado à sua filha, afinal era a filha mais nova. Mas a menina orava e insistia em seu propósito, porém o seu pai sempre dizia não. E Úrsula oferecia aquele sofrimento pela conversão dos pecadores, até que um dia ela começou a adoecer, trazendo preocupação a toda a família. Ela só melhorava quando ouvia alguém falar alguma coisa que estivesse relacionada com a vida do convento. Algum tempo depois, o senhor Francesco compreendeu muito bem que essa era a vontade de Deus para a menina. Então ele resolveu dar sua permissão para que a filha entrasse no convento. Aos 17 anos, Úrsula entrou no convento das Clarissas Capuchinhas em Città di Castello. Ali ela adotou o nome de Verônica, em homenagem àquela mulher que enxugou o rosto de Cristo na Via Crucis. No convento, a irmã Verônica viveu uma vida de intensa oração e gradualmente ela foi se aprofundando nessa união com Cristo. Ela começou a ter visões e revelações místicas, nas quais ela sentia o sofrimento de Cristo em seu próprio corpo. Essas experiências espirituais fizeram dela uma figura respeitada e, ao mesmo tempo, um alvo de críticas, desconfiança e inveja, até mesmo por parte de algumas irmãs do convento. Até mesmo ali, dentro daquele ambiente sagrado, a irmã Verônica viveu o caminho da cruz e enfrentou muitas provações. Algumas de suas irmãs religiosas chegaram mesmo a duvidar da autenticidade daquelas experiências místicas e denunciaram a Verônica às autoridades da igreja. A irmã Verônica foi exaustivamente examinada pela igreja e ela também foi submetida a inúmeros testes para provar a veracidade de suas visões. Mas ela permaneceu firme em sua fé, aceitando todas aquelas provações como parte de seu caminho espiritual. Ela acreditava que seu sofrimento era uma participação no sofrimento de Cristo e era também uma forma de purificar sua alma que, segundo ela, era ainda uma alma imperfeita. Por volta dos 37 anos, Verônica recebeu em seu corpo os estigmas, que são aquelas santas chagas de Cristo. Nesta ocasião, ela teve uma visão de Nossa Senhora das Dores, que estava aos pés da cruz. Nossa Senhora estava olhando para seu filho Jesus crucificado. A Virgem Santíssima pediu que o seu filho concedesse a Verônica a graça dos estigmas. E Jesus concedeu essa graça através de 5 raios de luz que saíram da cruz. Naquela visão, Verônica pensava que aqueles estigmas ficariam invisíveis em seu corpo, mas percebeu logo que a vontade de Cristo era mostrar ao mundo o quanto a irmã Verônica estava configurada a ele. Além de enfrentar a incompreensão de muitas pessoas, Verônica também sofreu com as exaustivas investigações e os muitos exames realizados pelos melhores médicos de seu tempo. Porém, nenhum deles conseguiu curá-la.
A presença daqueles estigmas deu início a uma nova fase na vida de Santa Verônica, que passou a intensificar sua entrega espiritual para a maior glória de Deus e salvação das almas. Quando ela tinha 56 anos, ela foi eleita abadesa por unanimidade, até mesmo por aquelas que eram suas adversárias. Por outro lado, Verônica estava um pouco receosa, pois temia que esse cargo colocasse em risco a salvação de sua alma. Para poder exercer uma administração segura ali no convento, ela elegeu a Virgem Maria como abadesa. E colocando-se como humilde serva da Virgem Santíssima, ela exerceu uma liderança virtuosa, conquistando o amor e o respeito filial de todas as religiosas do convento. Aquele lugar logo cresceu e floresceu em paz, união e santidade. Certa vez chegou ali uma noviça para ser formada por Santa Verônica. Era uma jovem de origem nobre, de fino trato, e Verônica pensou logo que aquela moça não se adaptaria naquele pobre convento. Mas foi somente quando a Virgem Maria lhe apareceu em uma visão mística, dizendo que ela não temesse receber aquela jovem noviça, pois esta jovem era uma alma muito amada, tanto por ela, Nossa Senhora, como por seu Filho divino, Jesus Cristo. Esta noviça era nada mais, nada menos que a bem-aventurada Florida Cevoli, que muito em breve vai se tornar a melhor discípula e confidente de Santa Verônica. Mas essa é outra história que você pode acompanhar aqui no link que vai ficar disponível logo abaixo na descrição deste vídeo. Santa Verônica escreveu cerca de 22.000 páginas manuscritas, contando seu pensamento e sua jornada interior. Em 1720, aos 60 anos de idade, a irmã Verônica ainda escrevia partes de seu diário, mas ela já não se lembrava de certos acontecimentos de sua vida passada. Na sua infância, por exemplo, aconteceram muitos fatos que seriam importantíssimos serem registrados para a edificação dos fiéis, mas Verônica, como ela mesma diz, já não se lembrava disso. Ela conta que a própria Virgem Maria lhe apareceu várias vezes e relatou esses acontecimentos passados. É por isso que quando lemos a sua autobiografia, muitas partes daquele diário aparecem em pontuações escritas não na primeira, mas na segunda pessoa do singular. Os últimos anos de Santa Verônica foram marcados por um sofrimento ainda maior, mas também por uma profunda alegria espiritual. Ela entendia que seu sofrimento nesta terra era passageiro e que a verdadeira alegria residia em sua união com Deus. Quando ela percebeu que já estava em seus derradeiros momentos nesta vida terrena, ela não quis partir deste mundo sem a permissão de seu confessor e diretor espiritual. Ou seja, ela viveu a obediência até mesmo para morrer. Ela disse ao seu confessor: "Padre, eu não quero desobedecer em nada. Então, até para sair deste mundo eu quero sair em obediência." O confessor, bastante impressionado, disse: "Minha filha, se esta for a vontade de Deus, você tem licença para morrer." E naquele mesmo instante, Santa Verônica deu seu último suspiro. Era o dia 9 de julho de 1727, o dia em que a irmã Verônica Giuliani entrou na eternidade. Sua canonização aconteceu no dia 26 de maio de 1839 pelo Papa Gregório XVI. O reconhecimento das virtudes de Santa Verônica Giuliani nos lembra que, apesar das provações, das dificuldades que enfrentamos nesta vida, podemos também colaborar com a graça de Deus e unir nosso miserável coração aos corações de Jesus e Maria para a salvação das almas. E Santa Verônica nos mostra que é justamente esta proximidade com Deus a causa da verdadeira alegria. E quem percebeu isso muito bem foi São Padre Pio de Pietrelcina, que em várias ocasiões sempre afirmou que Santa Verônica Giuliani era a sua mestra espiritual no caminho da santidade. Santa Verônica Giuliani lutou até o fim para vencer as tentações e por isso ela demonstrou que a fé pode transformar o sofrimento em uma fonte de alegria espiritual.
Há quem diga que algum dia Santa Verônica Giuliani poderá ser oficialmente reconhecida como doutora da Igreja, com o título de Doutora do Mistério da Expiação, pois a sua vida foi um modelo de como devemos colaborar com a graça de Deus para transformar nosso coração e nos unir ao mistério da paixão de Cristo. Santa Verônica Giuliani, rogai por nós.